Deuteronômio 30:15 vai dizer para nós: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia no banco, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai querido, essa é a tua palavra, que é santa e revelada a nós, Pai. É a tua boca que está falando conosco nessa noite, Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor use a minha vida, toma a minha vida, os meus lábios, Pai, que possa ser somente aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Eu te amo e nós te agradecemos por tudo, Jesus. Muito obrigada e amém. Pode se assentar, queridos. Essa palavra, ela nos ensina sobre escolhas. Quantas vezes na nossa vida nós temos que escolher algo? E sempre que nós temos o poder de escolha, geralmente nós escolhemos as coisas boas. É ou não é assim? Quando nós chegamos no mercado para comprar algum determinado alimento, alguma coisa, nós damos preferência para aquilo que é o melhor. Às vezes nós temos que olhar para as nossas condições financeiras e nem sempre nós podemos levar o melhor naquele segmento. Nós temos que pegar algo mais inferior, mas sempre buscando o melhor. É ou não é assim? Quando nós vamos comprar determinada peça de roupa, tudo que nós vamos comprar, sempre damos preferência para o melhor. E aqui o Senhor diz algo. Ele está colocando diante de nós algo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E se eu perguntar para todo mundo aqui, o que você escolheria? A vida ou a morte, a bênção e a maldição? É óbvio que vocês todos, 100%, vão dizer que querem a vida e querem a bênção. É ou não é assim? Mas aqui tem uma outra coisa que nós devemos observar, que é o quê? O poder da escolha. Terça do poder. E eu fiquei orando e buscando ao Senhor e falando, buscando e orando. E o Senhor ministrava essa palavra forte no meu coração. E eu falava, mas Deus, eu quero falar outra coisa. Eu quero falar sobre outra coisa, como que a gente tem que receber poder. Eu não estava entendendo muito que o Senhor estava querendo me mostrar. E aqui o Senhor se revelou e Ele falou que é o poder da escolha. Nós temos falado vários cultos sobre a decisão, o poder da decisão. Porque o Senhor, Ele libera uma palavra sobre a nossa vida. Ele libera algo bom sobre a nossa vida. E nós pegamos aquilo e às vezes transformamos em maldição. Nós transformamos em maldição. Não foi o Senhor que transformou em maldição. Como assim, pastora? Nós oramos e nós pedimos um emprego para o Senhor. O Senhor abre a porta e nós temos um trabalho. Graças a Deus por isso. Nós cometemos o primeiro erro. Somos infiéis ao Senhor. Eita, pastora, mas já vai falar de dízimo e oferta? É o Senhor que está falando.
O Senhor dá uma bênção para você, abre a porta de emprego. Primeiro ponto, você começa com a infidelidade ao Senhor. Não seja infiel ao Senhor, seja fiel a Ele. Segundo ponto, você abre mão do seu tempo com Deus para estar no trabalho. Existem escolhas a serem feitas. Eu não estou falando de pessoas que trabalham em turnos, que precisam trabalhar em turnos. Às vezes a pessoa trabalha num turno, eu não estou falando nisso, eu estou falando de prioridade. Existem pessoas que trabalham em turnos noturnos, em turnos que são 12 por 36, se eu não me engano, mas na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela está na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque ela entendeu que aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela é inegociável. Nós temos que saber que temos que ter um relacionamento de comprometimento com o Senhor e não deixar o Senhor de lado. Eu tive uma experiência na minha vida, eu coloquei 5 pontos para o Senhor que eu precisava de um emprego. E nos meus 5 pontos eu coloquei o valor do salário que eu queria, o tempo de trabalho que eu queria ter. Eu não queria trabalhar sábado e domingo. Eu coloquei vários pontos para o Senhor, 5 especificamente. E eu fui chamada para um trabalho. E o salário era um pouco a mais do que eu havia pedido para o Senhor. Só que eu teria que trabalhar, entrar sair da minha casa às 5 da manhã e chegar na minha casa às 8 da noite. Eu não teria tempo de qualidade com o Senhor, eu estava precisando. Eu escolhi, não estou falando que é para você fazer assim, estou te falando da minha experiência. Eu escolhi abrir mão desse trabalho. Eu ia ganhar um salário muito bom mesmo, me ajudaria no momento que eu estava passando, mas eu abri mão porque eu preferi estar com o Senhor. Eu preferi a melhor parte, que era estar com o Senhor. Eu tinha muitos compromissos na igreja. Era época de pandemia, eu estava assim, precisando. Mas Deus, Ele proveu a minha casa. E em momento algum eu senti falta de nada, queridos, porque Deus proveu todas as coisas. Eu tinha alimento na minha casa, eu tinha roupa no meu guarda-roupa. O Senhor, Ele proveu todas as coisas. Por quê? Por causa da minha escolha. E eu também não fiquei me lamentando não, viu? Eu devia ter ido. Eu falei não. Eu falei para a moça, falei, agradeço pelo emprego, pela oportunidade, pela entrevista, mas para mim não dá porque eu tenho outras prioridades. E a minha prioridade sempre foi o Senhor. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Não negocie o seu tempo com o Senhor por nada. Eu sei que às vezes trabalho é corrido, é cansativo. Mas se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, Ele também vai te colocar como prioridade, querido. Eu vou te dizer algo. Não vai faltar nada para você. Nada. Eu falei isso domingo, eu vou falar mais uma vez. Se você colocar o Senhor como prioridade, não vai faltar nada, nem para a sua vida, nem para os seus filhos, nem para a sua família, porque você escolheu a melhor parte. A ordem do Senhor era essa aqui, ó. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós sabemos que as bênçãos dele estão sobre a nossa vida. Se nós obedecemos ao Senhor, como a palavra diz aqui, não olhar para a direita, não se inclinar, continuar firme, o Senhor é que vai nos abençoar. Existe o poder da escolha. Você pode escolher ouvir essa palavra e ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou você pode falar, eu não estou precisando ouvir isso. É a palavra do Senhor que está sendo falada. A palavra dele não volta vazia. Se você está ouvindo isso, se achegue ao Senhor. Olhe para o Senhor e declare com o seu coração. Fale, Senhor, eu tenho falhado nessa área, mas eu não vou falhar mais. Porque existe um poder de escolha. Em todos os momentos nós somos testados e temos que escolher. E se nós tivéssemos o poder de escolher sempre o melhor, nós escolheríamos o melhor. E o melhor sempre vai ser Jesus. Você não entendeu? O melhor sempre vai ser Jesus. O melhor sempre vai ser Jesus. O melhor não vai ser o nosso trabalho. O melhor não vai ser os compromissos que nós firmamos. A melhor parte sempre é Jesus. Eu sempre falo que o trabalho, se nós viermos faltar hoje, amanhã já tem outro no nosso lugar. É assim que funciona. E no reino de Deus, quando você não quer fazer algo, o Senhor levanta alguém para fazer. Por quê? Porque não existe cadeira vazia na igreja. Pastor Antônio Stefan, pastor Toninho sempre fala isso, que não existe território livre na
casa de Deus. Tem gente que fala assim, se eu não for, as coisas não andam. Querido, não é você que faz a obra do Senhor. É Ele que é o dono de todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. Não adianta você falar assim, eu não vou fazer, o negócio não vai andar, querido, vai. E vai andar melhor, sabe por quê? Porque não vai ter você com seu coração endurecido e coração murmurador atrapalhando a obra do Senhor. O Senhor está mandando falar, eu vou falar, querido, porque se eu não falar, o Senhor vai me cobrar. Eu estou ensinando vocês. João 14, 21. Abra sua Bíblia. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quantas vezes nós falamos que amamos o Senhor? Todos os dias das nossas vidas nós falamos que amamos o Senhor. Mas quando nós estamos diante de uma situação que precisamos escolher, nós escolhemos o quê? Aquilo que satisfaz a nossa carne. Aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que satisfaz as nossas vontades. Escolha estar com o Senhor todos os dias da sua vida. Escolha amar ao Senhor, ouvir as palavras dEle e praticar as palavras dEle. O culto é para o Senhor. Você está aqui hoje, nesse dia que choveu agora à tarde, todos ficaram com medo do que poderia acontecer, e você está aqui porque você ama o Senhor. Eu tenho certeza que você ama e confia no Senhor, porque por outro motivo você não estaria aqui, querido. Todo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, está aqui o poder da escolha também. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós sabemos como fazer. E às vezes nós escolhemos não fazer aquilo que a palavra manda. Tenha um relacionamento de qualidade com o Senhor. Tenha um relacionamento saudável com o Senhor. Faça os seus devocionais, busque ao Senhor, jejue, se consagre na presença dEle. Tenha intimidade com o Senhor. E como que você vai conseguir intimidade? Buscando a Ele. Amando Ele de todo o coração. Orando. A palavra diz, orai sem cessar. Pastora, tem que ficar o dia inteiro de joelho? Orai sem cessar. Se você puder ficar o dia inteiro de joelho, amém. Mas orar sem cessar quer dizer o quê? Todos os momentos. Orando intensamente, incansavelmente. Em todos os momentos. Eu estou limpando a minha casa, eu estou falando com Deus. Eu estou lavando a minha louça, eu estou falando com Deus. Eu estou no meu trabalho, eu estou falando com Deus. É em todos os momentos. Você decide, você está na sua casa e você fica o dia inteiro alimentando a sua mente com coisas que não agradam ao Senhor. Para com isso. A escolha está nas tuas mãos. Às vezes você quer algo grande do Senhor, mas você é pequeno nas suas atitudes. Como que Deus vai colocar algo grande nas suas mãos se você tem a fé pequena e é limitado? Você não vai ter maturidade para entender o que está acontecendo. É como uma criança. A criança, ela nasce, tem o tempo dela de crescer, andar, falar, engatinhar. Eu troquei um pouco. Mas é assim. Se nós pegarmos uma feijoada e dermos para uma criança de 1 ano, ela vai aguentar? Ou uma criança de 6 meses? É isso que o Senhor está dizendo para nós. Eu quero te dar algo grande, mas você também precisa fazer a sua parte. O pastor não me dá oportunidade, a pastora não me dá oportunidade, mas o relógio de oração não quer vir. E aí, irmãos, como é que faz? É Deus que está falando. Mas eu oro na minha casa, amém. Mas quanto tempo você chega na igreja e você dobra o seu joelho? Queridos, parem de querer viver na superficialidade com o Senhor, queira a profundidade com Ele. Queira ir mais fundo com Ele. Queira, a intensidade do Senhor sobre as nossas vidas. Queira ter algo intenso e ser intenso com o Senhor. Para de querer viver ali no raso, não. O Senhor te convida a ir para águas mais profundas com Ele. É só
nas águas mais profundas que Ele vai te lavar, nas águas profundas que Ele vai te curar, nas águas profundas que Ele vai sarar a tua alma, nas áreas profundas que você vai alcançar aquilo que você tem buscado. Não é aqui no rasinho não, o rasinho já passou. A palavra diz que quando eu era menina eu pensava como menino, mas agora acabou o tempo de ser criança. É tempo de crescer na presença de Deus. Escolha estar sempre com o Senhor. Não escolha somente as bênçãos que Deus pode proporcionar, que isso é muito pequeno. Escolha o dono da bênção. Escolha aquele que pode dar mais e mais e mais. Confie no Senhor. Ah, Deus deu um milagrinho aqui para você e você pronto, já não quer mais vir para a casa de Deus, já não quer mais vir buscar, já fica trocando o Senhor pelas amizades novas, já fica trocando o Senhor pelo trabalho que tem que fazer. Ei, querido, não faça isso, não negocie o seu milagre. Deus é o Deus que dá, mas é o Deus que tira, porque todas as coisas são dele. Eu não estou praguejando sobre a vida de ninguém. Estou ensinando vocês e falando da palavra do Senhor. É o poder da escolha. É aquilo que eu escolho fazer na minha vida que faz a diferença na forma que eu ando nos caminhos do Senhor. Não estou falando para ninguém pedir demissão do serviço também não, querido. Não é nada disso. Estou falando que você tem o poder de ter tempo de qualidade com o Senhor. Às vezes o seu tempo é pequeno para estar com Ele, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Às vezes você trabalha dia e noite, noite e dia. E isso é bom, porque você precisa trabalhar, buscar o sustento da sua casa. Mas o tempo precioso, aquele tempo que você tiver, busque ao Senhor. Tenha tempo de excelência com Ele. Nem que seja 15 minutos, 5 minutos. Dobre seu joelho lá no banheiro, se for, mas fale com o Senhor. O Senhor deseja, Ele anseia ouvir as nossas vozes. E não somente quando o calo aperta, não, quando as coisas estão difíceis. Mas em todos os momentos nós temos que ser gratos ao Senhor. Oh, queridos, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dEle. A nossa parte é o quê? Buscar ao Senhor em todo o tempo. E a parte do Senhor é fazer o quê? Nos abençoar. As mãos dele estão estendidas. A palavra diz que por onde nós formos, as bênçãos do Senhor vai nos acompanhar. Se nós estamos aqui, a bênção está sobre nós. Nós viemos para cá, a bênção vem. Ela não se aparta de nós. É isso que a palavra diz. Essa é a palavra do Senhor. Quando eu faço a minha parte, eu escolho o Senhor fala, eu vou abençoar. É o nosso sacrifício. Sacrifique a sua carne se for possível. Se tiver que acordar nas madrugadas, busque ao Senhor. Mas não somente quando as coisas estiverem difíceis. Eu sempre gostei muito de orar. Sempre gostei. Sempre gostei. Eu fiz um pedido quando eu tinha 14 anos. E o Senhor, Ele ouviu a minha oração depois de 34 anos. Ele ouviu a minha oração? Não, Ele atendeu a minha oração depois de 34 anos. E eu sempre gostei muito de orar. Só que quando o meu esposo ficou internado pela Covid, entre a vida e a morte, eu não podia jejuar. Tentei jejuar um dia, passei mal, quase fui para o hospital, porque eu estava com o corpo muito fragilizado. Embora eu tivesse menos de 25% do pulmão comprometido, mas a minha lesão no pulmão foi atrás do meu coração. Então, meu corpo estava debilitado por conta do Covid. Meu esposo internado e só aumentando, 50%, 60%, até que chegou a quase 100% de pulmão comprometido. E naquele momento eu já orava de 6 em 6 horas. Orava pela vida dele e do pastor João, porque o pastor João entrou no domingo, meu esposo foi na terça-feira, internado. E eu orava por eles. Quando ele entrou na UTI, eu estava orando. E eu me lembro que uma vez uma pessoa falou assim para mim, mas ele foi para o hospital para ficar bom, está ficando pior. Eu falei, eu sei que o meu Redentor vive. E por mim ele vai se levantar. Quando o médico ligou e falou para mim, ó, ele está indo para a UTI, porque ele teve uma trombose, teve 3
teve embolia pulmonar, ele não melhora, o PCR dele só aumenta e ele vai ter que ficar na UTI. Eu tinha duas escolhas nesse momento. Ou eu enfiava no quarto de depressão, eu ia para a guerra. E querido, onde eu fui forjado, no quartel que eu fui forjada, desistir nunca foi opção. Baixar a guarda nunca foi opção. Nunca foi. Eu falei, meu marido está nessa situação, ele vai sair dela. Hoje ele não pode lutar pela vida dele, eu vou lutar pela vida dele. E eu escolhi buscar ao Senhor, e eu escolhi lutar pela vida dele. Eu comecei a orar de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas. Eu liguei para minha sogra, falei, a senhora vai comigo? Ela falou, eu vou. Passamos a orar. As coisas não melhoraram. Ele ainda ficou 3 dias na UTI. Tirei o café. Falei, eu só vou tomar café depois que ele voltar para casa. De um dia para o outro. Eu não consegui baixar a imagem aqui. Numa outra oportunidade eu mostro. De um dia para o outro, o PCR dele que estava 9 alguma coisa, ficou para 0,32. Tem algum enfermeiro aqui? O PCR é um exame que ele identifica o grau, qual a quantidade de infecção que está no corpo da pessoa. E o normal é até 1,0. O do meu esposo estava acho que 6,32 ou 9,32, eu não lembro mais. E da noite para o dia, foi assim o milagre do Senhor. Da noite para o dia, baixou para 0 ponto alguma coisa. E o pulmão dele estava todo branquinho. Mas a infecção já tinha ido embora. Por quê? Porque eu escolhi buscar ao Senhor. Diante daquele diagnóstico de morte. E o detalhe, o médico ainda falou para mim, os psicólogos já estão prontos para conversar com você e com as suas filhas. E eu não entendi direito o que era. Eu falei, tá bom, né? Porque ele estava mais de 15 dias, 16, ele ficou no total, acho que 22 dias no hospital. E eu achei que era por isso. Depois que ele veio para casa, que nós passamos para o exame de rotina, a médica falou, os psicólogos já estavam de plantão porque a situação dele era de morte. Ele foi para o hospital, mas ele não voltaria vivo para minha casa. Queridos, é o poder da escolha. É aquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite. Os diagnósticos vêm, as lutas vêm, as situações vêm, mas o poder da escolha está nas tuas mãos. Não está nas mãos do Senhor. O Senhor diz para você nessa noite, eu posso fazer todas as coisas. Eu posso curar, porque eu tenho o poder de curar. Eu posso libertar, eu posso operar esse milagre, mas o poder está nas tuas mãos. A escolha é sua. E qual é a escolha que você tem que tomar? Entregar para o Senhor e deixar Ele cuidar de todas as coisas. Eu falei, mas Deus, de novo o Senhor vai falar isso? De novo, porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém que precisa entender que deixando nas mãos do Senhor, é Ele quem vai resolver, é Ele quem vai fazer. Não existe impossível para o nosso Deus. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Deuteronômio 28:1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. O Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. É a palavra de Deus, é o Senhor que está falando aqui. É Ele quem está falando. Então tenha a atitude, tenha o poder da escolha, de escolher, confiar no Senhor. Crer que Ele vai fazer todas as coisas. Está nas tuas mãos. Aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Não adianta você terceirizar aquilo que é para você fazer. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Ele vai cuidar de todas as coisas. Aquilo que Deus mandou você fazer, Ele podia mandar qualquer outra pessoa fazer, mas Ele escolheu você para fazer, então faça. Faça, querido. Existe um tempo para todas as coisas. Hoje é o
tempo de você fazer, falar para o Senhor, falar: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo, eu vou escolher te obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra João 14, 21, aquele que me ama. Essa é a prova do Senhor para você nessa noite. Você me ama? Então me obedeça. Faça o que eu estou pedindo para você fazer. Ouça a minha voz. Guarde as minhas palavras no seu coração. Permaneça onde eu te coloquei. Não saia da presença do Senhor. Não saia do lugar onde o Senhor te colocou. Não saia do propósito que o Senhor já estabeleceu sobre a sua vida. Ele tem cuidado de você. O Senhor está cuidando de tudo. Ele está cuidando da sua casa e da sua família. Não tenha medo. Escolha a melhor parte. Escolha o Senhor. Escolha o Senhor. Não negocie, querido. Escolha sempre o Senhor. Escolha estar na presença dEle. Escolha buscar a face dEle. Escolha ter intimidade com Ele. Escolha aprender as coisas do alto. Eu não tenho tempo para ler Bíblia. Às vezes as pessoas falam para mim: eu não tenho tempo para ler Bíblia. Eu falo: mas um versículozinho não pode? Ah, hoje nós temos isso aqui, ó. Baixa a Bíblia no celular, vai ler Bíblia, querido. Sai dessa rede social. Vai buscar o Senhor, escolha estar com o Senhor. Não coloque limite no Senhor e não fique arranjando desculpa para estar na presença dEle. Isso é grave, queridos. Lembra que eu falei no começo? Às vezes o Senhor nos dá a bênção e nós transformamos ela em maldição, porque nós não fazemos as coisas que agradam ao Senhor. Escolha o Senhor, escolha a melhor parte. Essa noite, o poder da escolha está nas tuas mãos. O bem e o mal, a vida e a morte. Escolha a melhor parte.